Top 5 armadilhas que um UX iniciante precisa evitar. Primeira armadilha, o medo de estar errado. Sabe, é interessante que eu venho percebendo ao longo das mentorias que eu dou que muitos alunos que estão iniciando no mundo do UX Design têm muito medo de estarem errados. Eles basicamente ficam com receio de que as hipóteses levantadas no processo de discovery sejam inviabilizadas, elas sejam refutadas. Toda vez que uma hipótese que você levantou cai por terra, na verdade você descobriu uma maneira de não fazer um determinado produto ou serviço. Então, apesar da hipótese ter sido refutada, foi um resultado positivo. Então, quando você está num processo de discovery, errar é a melhor coisa do mundo, porque é o local onde você tem certeza que, por estar errado, você está economizando dinheiro no futuro. E essa talvez seja uma das grandes funções de um UX designer, ou de um designer de serviço, que é justamente mitigar problemas, mitigar riscos futuros, fazendo um bom processo de discovery. O que não significa que a gente pode sair errando à torta e à direita. Não, a gente tem que respeitar, obviamente, todos os fatores do nosso negócio. Então, se nós temos um budget, a gente tem que prestar atenção nisso. Se a gente tem um fator limitante de tempo, a gente tem que prestar atenção nisso também. Errar não é errar, sair errando à torta e à direita, não. A gente tem que errar na intenção de mitigar riscos, ok? Anota isso aí. Número 2. Vieses de confirmação. Olha, talvez pelo medo de estar errado dos novos UX, eles acabam criando hipóteses e fazendo com que todo o processo de discovery seja encaminhado para responder exatamente aquela hipótese. Ou seja, não deixando com que as condições naturais de um processo de discovery cheguem em respostas diferentes daquela que ele já tinha previsto. Entendeu? Geralmente se fala muito de viés quando a gente está falando de pesquisa, né? De enviesar as perguntas de uma pesquisa sem querer, como se você estivesse conduzindo involuntariamente as respostas dos usuários. Mas sim, isso é uma verdade, mas não é o único cenário em que o viés de confirmação pode entrar. Como eu expliquei, o viés de confirmação pode estar ali intrínseco no desejo do designer de não estar errado. E vale muito reforçar que é impossível nós nos livrarmos dos nossos vieses. Todo mundo tem vieses. Vieses políticos, vieses socioeconômicos, vieses culturais. Nós temos vieses e não tem como fugir disso. Mas um bom UX, e aqui fica a dica para os novos UX, é aquele que reconhece que possui vieses, mas ainda assim é capaz de silenciar o próprio ego para ouvir a verdade do usuário. Erro número 3, a solitude. Apesar da profissão UX já não ser mais tão recente assim, nós ainda somos considerados os profissionais que vão salvar a lavoura. Muitas empresas não sabem o que a gente faz e acreditam que nós, profissionais de UX, vamos ser capazes de salvar o produto delas e basta ter essa figura no time para que tudo, de repente, seja catapultado para resultados estratosféricos. O que não é uma verdade, mas essa condição acaba fazendo com que muitas vezes você seja o 1X, aquele designer solitário que não tem com quem trocar e fica fazendo os processos de discovery, delivery, research solitariamente. E se você não sabe a diferença entre solidão e solitude, eu explico, é bem simples. Solidão é literalmente estar só, é não ter ninguém ao redor, enquanto solitude é se achar suficiente. E para um profissional de UX, isso é uma grande armadilha. Muitas vezes nós temos erros de estar errados e nós entramos numa espiral de vieses de confirmação e pelo fato de nós estarmos praticando a solitude, nós não temos com quem confrontar os nossos resultados e acabamos criando uma espiral de confirmação das nossas próprias verdades. E isso é um grande problema. E aqui a dica que eu dou para você é: tenha um mentor, tenha um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, siga páginas no Instagram que falem sobre UX, grupos no LinkedIn que falem sobre UX e troque muita experiência com esses parceiros de profissão. E não só isso, troque com os seus parceiros dentro da sua empresa, com seus pares de outras áreas. Eles com certeza vão trocar bastante ideia com você e vai ser muito saudável para sua carreira. E vale lembrar,
Em algum momento do seu processo de discovery ou delivery, você vai precisar entregar a sua solução na mão de um usuário real. Não pense que tudo que sai da sua cabeça vai estar correto, porque não estará. Não existe UX infalível. Todos nós falhamos e você vai falhar e vai falhar bastante, mas tudo bem, nesse processo está tudo bem falhar. Falhar antes da entrega final é economizar dinheiro para sua empresa, é economizar a atenção do seu usuário e isso faz de você um bom profissional, quando você é capaz de dizer, errei, precisamos pensar de uma outra maneira de fazer e de chegar no resultado desejado. Quarto erro, advogados do diabo. Olha, essa eu trago de uma vivência pessoal minha e que eu já pude validar com outros profissionais de design e de design de várias áreas, não apenas de UX, que quando um profissional ele chega com muita sede ao pote, ele tá com aquela garra do início da carreira, ele muitas vezes ultrapassa barreiras que não deveria ultrapassar. Então, muitas vezes um profissional acaba indo com os 2 pés no peito de uma decisão de alguém importante que já havia sido tomada e chega refutando aquela decisão que foi tomada previamente sem nenhum pudor, sem medir palavras. E isso pode fazer com que você se torne o advogado do diabo, ou seja, aquela pessoa que joga o balde de água fria na ideia dos outros. E, como eu falei, essa é uma experiência pessoal minha. Isso é extremamente prejudicial à sua carreira. Por isso, é muito importante que você pratique a comunicação não violenta e saiba a maneira e o momento correto para desdizer os seus colegas, desdizer os seus chefes. E digo mais, é muito importante que você saiba muito dos fundamentos das suas respostas, os fundamentos das decisões de design que você toma, para que quando você entre em uma discussão sobre seguir ou não algum caminho, você esteja preparado para dizer a verdade e não ficar suando que você só tem uma opinião muito forte. Então, tome cuidado para não se tornar o advogado do diabo, seja amigo dos seus parceiros de trabalho e procure ser reconhecido como o advogado do usuário. É isso que você precisa buscar na sua carreira, ser o advogado do usuário. Quinta armadilha que um UX iniciante precisa evitar ao máximo. Não seja um cuzão. Será que pega mal falar palavrão no meio de um vídeo sobre UX? Para explicar esse último ponto, essa última armadilha, vamos recapitular um pouquinho todos os erros que a gente falou até aqui. Bom, o primeiro erro é o medo de estar errado, ou seja, você ter medo de iniciar um processo de discovery muitas vezes e levantar hipóteses suficientes para a resolução de algum problema, com medo de que aquelas suas hipóteses estejam erradas. O erro número 2 é consequência do primeiro, que é quando a gente começa a criar vieses de confirmação para que a gente nunca esteja errado, para que as nossas próprias crenças nas hipóteses que a gente levantou sejam confirmadas. E como uma consequência do segundo erro, vem a solitude, que é justamente a espiral de autoconfirmação que um novo profissional de UX pode recair, que é o medo de estar errado, acaba criando vieses de confirmação e com isso ele acaba achando que é um profissional autossuficiente e que não precisa trocar informações, trocar conhecimento com ninguém. E para fugir desse erro, é muito importante que você seja capaz de trocar com seus parceiros de trabalho, trocar com outros UX, participar de grupos de interesse ou até mesmo ter um mentor e principalmente falar com o usuário. O quarto erro, que é ser o advogado do diabo, também é uma consequência do terceiro erro, que é, por você acreditar que você é autossuficiente, você acha que a sua opinião é melhor do que a dos outros, e você acaba jogando um balde de água fria nas ideias dos seus parceiros de trabalho. Então é preciso que você conheça muito bem as bases, que você faça um processo de discovery limpo, procurando ao máximo eliminar os vieses das suas pesquisas e das suas hipóteses, para que você não seja considerado simplesmente um estraga-prazer, mas que você seja um profissional aberto a estar errado e aberto a trocar e ouvir opiniões que sejam inclusive melhores do que as suas. Aqui vale um adendo. 99% das vezes, a melhor ideia não vai vir de você. A melhor ideia vai vir de outros lugares. E finalmente chegando à quinta armadilha que um UX deve evitar, eu estou falando sobre a pontificação dogmática, que é um termo que eu criei só para não ter que repetir um palavrão. Olha, é muito perigoso que nós nos tornemos entidades nas empresas em que nós estamos.
né? Como se nós fôssemos a salvação, o Messias. É muito fácil cair nas armadilhas do ego no início da carreira, né? Nós precisamos ser capazes de silenciar aquela vontade de estar correto o tempo todo. Nós precisamos ser capazes de praticar a escuta ativa para ouvir a opinião dos nossos colegas, para ouvir o usuário de maneira empática, para que a gente não acabe recaindo no erro de querer ser o dono da verdade absoluta e passando por cima das verdades dos outros. Um profissional de UX precisa praticar empatia, não apenas com o usuário, mas também com seus colegas de trabalho. Nós precisamos ser capazes de ouvir para compreender e, se necessário, argumentar com muita clareza e com muita propriedade. É isso, gente. Essas são 5 armadilhas que um UX iniciante precisa evitar. Essas 5 armadilhas foram descritas num texto que eu escrevi em 2020, que você pode encontrar no Medium, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, e se ficou faltando alguma armadilha que você, um UX mais experiente, tenha notado na sua carreira, ou você que é novo em UX e está sentindo alguma pressão aí, deixa nos comentários para eu saber a sua opinião sobre quais outras armadilhas que poderiam estar aqui, e me diz se por acaso você percebeu que estava caindo nessas armadilhas e que de alguma forma esse vídeo ajudou você. Então muito obrigado aí pela sua atenção e até um próximo vídeo.